Começando mais um quadro, Dr. Antônio Responde. Eu sou o Dr. Antônio Carcelli, sou médico e cirurgião vascular e aqui eu trago conteúdo para poder blindar a sua circulação contra a trombose, a embolia pulmonar e te proteger contra as doenças da circulação. Vamos então para a primeira pergunta de hoje. Tive trombose na perna direita há 15 dias, com quanto tempo eu posso voltar a dirigir? Então vamos lá, boa pergunta. Quanto tempo a pessoa pode dirigir depois de ter tido uma trombose? Algumas coisas a gente tem que esclarecer aqui de antemão. Primeira delas, uma pessoa que teve trombose não tem nada a ver com outra pessoa que teve trombose. Como assim, Antônio? Primeira coisa, a trombose, o trombo, ele pode ser de tamanho diferente, localização diferente, tem vezes igual, olha para sua perna, a coxa é mais grossa que o joelho, que é diferente da canela, do tornozelo, não é verdade? Então, trombos formados na coxa costumam ser maiores do que formados em determinados locais da perna. Isso interfere no tratamento, isso interfere, por exemplo, o tamanho do trombo, no período que a pessoa vai se recuperar. Então é o seguinte, não existe uma receita de bolo, como por exemplo, após 18 dias, 37 minutos e 10 segundos, todo mundo pode voltar a dirigir. Não. Então não existe um período pré-determinado. Como que eu vou tomar essa decisão? Primeira coisa que eu tenho que pensar, se a pessoa toma o remédio certinho, ela não falha, ela aderiu ao tratamento corretamente? Joia, como que ela está respondendo ao remédio? Se a pessoa está tendo melhora, a perna está desinchando, a perna está ficando menos dolorida, ela está apresentando uma boa recuperação? Segunda coisa, que tipo de coisa para que ela quer dirigir? Ela quer dirigir para ir para algum lugar ou ela quer dirigir uma viagem longa de 2, de 4, de 6 horas? Então tudo isso a gente leva em consideração. Outra coisa, o tempo desde o diagnóstico da trombose, os 21 primeiros dias é aquele período onde eu tenho maior risco de embolia pulmonar. Então tudo isso eu vou levar em consideração. Mas o que eu quero que você entenda? Tem uma ordem lógica de quando a gente vai reabilitando aquelas pessoas. Calma que eu vou te explicar. Vamos botar aqui no D0, dia 0. Acabei de fazer o diagnóstico da trombose. Aquelas primeiras 1, 2, 3 semanas vão ser as cruciais para a pessoa evoluir ou não para uma embolia pulmonar. Os primeiros 21 dias, as primeiras 3 semanas. Se ela está tendo uma melhora, está tomando o remédio certinho, não teve nenhum problema respiratório, nenhuma complicação do tratamento ou da trombose, a gente vai aos poucos começando a reabilitar aquela pessoa para uma caminhada leve, talvez até para dirigir, por exemplo, distâncias pequenas, distâncias curtas, e depois de passar 2, 3 meses do tratamento, eu vou começar a liberar aquela pessoa para um pilates, uma atividade na água, claro. Bom senso, pessoal? Dependendo se ela está evoluindo bem. Então, 15 dias é proibido dirigir, como foi o caso de você que mandou a pergunta, não é que seja proibido. Agora, será que foi o quê? Foi uma trombose pequena, num local que é relativamente seguro, uma paciente que está fazendo o tratamento certinho, que está tendo uma melhora esperada, talvez a gente já vai até poder liberar para poder fazer pequenas voltas de carro, vamos dizer assim, da casa para um shopping perto de casa, buscar um filho na escola, talvez a gente já vai liberar a pessoa para isso. Agora, aquela pessoa que tem vários fatores de risco, é uma pessoa que está acima do peso, obesa, já tem coração grande, tem outros problemas de saúde, tem alguma limitação, talvez mesmo que o trombo seja pequeno, talvez eu não vá liberar ele. Então, o que eu quero que você entenda, que você raciocine? É muito bom senso, tá certo? Eu tenho uma mulher de 30 anos com trombo pequeno e uma localização não tão perigosa que está respondendo ao tratamento. É diferente o período que eu vou liberar para trabalhar, ou para dirigir, ou para fazer as atividades de uma pessoa de 60 anos, obesa, está tomando remédio, mas todo irregular, está com trombose, mesmo assim ainda está fumando. Então, isso vai interferir. O que eu quero que você entenda? Não tem uma data certa, mas é o que? É uma avaliação
individual, caso a caso. Localização não tão perigosa, trombos não tão grandes, pessoas com saúde boa, pessoas com boa aderência ao tratamento, não esquece de tomar o remédio, faz o tratamento direitinho, com uma meia, um local assim, né, uma viagem não tão longa, talvez já seja possível sim, até mesmo com 15 dias dirigir. Tem outras pessoas que às vezes eu vou ficar com receio até de, depois de um mês de tratamento, liberar para essa pessoa voltar às atividades. Então é mais ou menos isso. É um caso a caso. Beleza? Vamos lá. Pelo hemograma completo, dá para saber se tem trombose? Não. O hemograma completo, nem exame de sangue. Nenhum exame de sangue vai te dar com certeza se você tem ou não trombose. O hemograma ele vai ver as células que carregam o oxigênio do seu corpo. O hemograma vai ver as células que defendem o seu corpo. O hemograma vai ver as células que fazem a coagulação do seu sangue, né? Que são as hemácias, são os leucócitos, são as plaquetas. Não vai ver trombo. Exame de sangue não diagnostica trombo. Ah, Antônio, mas teve um amigo meu que falou de um exame chamado dímero D. Ele diz que o dímero D descobre trombose. Também não é verdade. O dímero D serve para excluir a trombose, não para confirmar. Calma que eu vou te explicar. É o seguinte, toda vez que um trombo é formado, esse trombo, ele, junto dele, né, ele tem uma substância chamada dímero D que serve para grudar as células do trombo. Para quê? Para aquilo ficar uma coisa estável, tudo junto ali e parte do trombo não migrar. Para isso que serve a fibrina, para isso que serve a fibrina que é formada pelo dímero D. Se ficou confuso, eu vou voltar ao raciocínio. Nosso sangue tem uma parte líquida e tem várias células. Quando o corpo funciona mal, as células vão se aglomerando. Essas células é como se um monte de gente fosse dando as mãos. Segura minha mão, vamos todo mundo segurando um no outro aqui. Só que aí o nosso corpo, ele, para não deixar a gente soltar, né, um soltar a mão do outro, ele vai amarrando uma pessoa na outra, uma célula na outra. Quem é essa amarra, essa corrente? É a fibrina. E a fibrina tem dentro dela o dímero D. Esse dímero pode aumentar na circulação, tá certo? Então, como assim, Antônio? Toda vez que o dímero D, eu faço a dosagem desse dímero, ele tem um valor normal de referência, em torno de 300 a 400, dependendo da situação, a gente aceita até 700, vai depender de caso a caso. Toda vez que o dímero dá abaixo do limite, eu posso falar o quê? Aquela pessoa não está tendo uma trombose. Porque se ela tiver, né, uma trombose, é natural que o dímero vá aumentar. Calma que eu vou falar depois quando o dímero aumenta. Então, o valor desse exame para mim é quando ele está baixo, quando ele dá normal, vamos dizer assim. Eu posso afirmar que se o laboratório for de confiança, não for um laboratório, né? Na maioria das vezes, hoje em dia, os laboratórios são fiscalizados, essa pessoa não tem trombose. Então, o dímero deu dentro do valor normal, até o limite que eu aceito, eu posso afirmar, se o laboratório for de confiança, que aquela pessoa não tem trombose. E aí vai o raciocínio oposto. Mas então, se ele subir, eu dou positivo para trombose, é aí que está o erro, porque existem mais de 30 doenças que podem aumentar o dímero, é esse que é o problema. Então, doenças do coração aumentam o dímero, doenças virais aumentam o dímero, trombose aumenta o dímero, gravidez aumenta o dímero, a mulher pode estar grávida com dímero alto achando que está tendo uma trombose e está grávida, tá entendendo? Não que isso seja o seu caso de quem mandou essa pergunta, mas o que eu quero que você entenda é que quando o dímero sobe, eu não posso afirmar que aquela pessoa tem uma trombose, eu preciso procurar o trombo. Agora, se ela chega para mim, tô com a perna inchada, dolorida, começou há pouco tempo, dosei o dímero deu alto, como assim? O exame físico, a história dessa pessoa, o dímero, tá tudo sugerindo que pode ser uma trombose, tá entendendo? Aí eu vou procurar, por exemplo, se for uma perna inchada, com ultrassom, com Doppler, e localizar aquele trombo. Então, recapitulando, o valor do dímero é quando ele dá normal, ele vai dar, vamos dizer assim, negativo para trombose. Quando o dímero sobe, pode ou não ser trombose, dependendo da situação, eu preciso investigar e localizar aquele trombo. Então, hemograma, de jeito nenhum, hemograma não me ajuda em nada com relação à trombose. Ah, Antônio, mas o meu hemograma deu plaqueta alterada. A plaqueta pode estar alterada, mas ela pode estar funcionando, por exemplo, ela pode estar baixa e a pessoa faz a coagulação normal, ela pode estar alta e a pessoa não está coagulando bem. Então, não me ajuda tanto assim. O dímero tem seu valor, agora, você só vai descobrir o trombo achando aquele trombo, fazendo algum exame onde eu localizo aquele trombo. Exame de sangue isolado não tem como dar diagnóstico de trombose.
ok? O anticoagulante aumenta a menstruação? Essa é a nossa terceira pergunta de hoje. A resposta é que pode acontecer esse aumento do fluxo menstrual quando a pessoa está tomando anticoagulante. Tem muitas mulheres que às vezes me perguntam também se aumenta a cólica, mas na verdade se aumenta a menstruação, a tendência é que aumente as cólicas também. Normalmente isso não é uma coisa que toda vez que aumentar o fluxo menstrual vai aumentar a cólica, toda mulher que toma anticoagulante vai ter aumento do fluxo menstrual. Não. Qual que é a função de um anticoagulante? O anticoagulante ele serve para manter aquele trombo estável, para que não se deposite mais células ali e aquele trombo cresça, para o nosso corpo poder ir lá e ir fragmentando, ir digerindo, ir consumindo e desfazendo aquele trombo. Então o anticoagulante ele não destrói trombo. Quem destrói trombo é o nosso corpo. O anticoagulante estabiliza o trombo para ele não crescer e de certa forma o nosso corpo reabsorver. Só que em contrapartida ele aumenta um pouco a chance da gente sangrar. Tem pessoas que tomam anticoagulante que sangra na gengiva, que faz, por exemplo, sangramento no nariz, que a gente chama de epistaxe, que corta e demora mais para parar de sangrar. Por quê? Porque o anticoagulante, entre aspas, né, vamos falar em termo popular, deixa o sangue mais ralo, que é o termo que o pessoal usa. Então o anticoagulante ele pode aumentar sim o fluxo menstrual. Pessoa que toma anticoagulante quando escova o dente pode fazer sangramento na gengiva. Quem tem pressão muito alta, às vezes tem algum epistaxe, sangramento no nariz, pode sangrar um pouco mais. Isso é um efeito, digamos assim, esperado dos anticoagulantes. Com relação à cólica, com relação a outras coisas, é secundário ao aumento do fluxo menstrual. Eu falei de cólica porque é uma pergunta muito comum que eu acabo recebendo. Doutor, eu comecei a tomar anticoagulante, minha cólica aumentou, eu comecei a tomar anticoagulante, o meu fluxo menstrual aumentou. Tem alguma relação de certa forma, por quê? Porque o anticoagulante, uma das funções dele é essa, é diminuir a coagulação do sangue e deixar, entre aspas, o sangue um pouquinho mais ralo. Aumentou o fluxo menstrual, é possível, né? É provável que aumente a cólica também. Então, fica aí o nosso perguntas e respostas de hoje. Para finalizar, se você aprendeu muita coisa legal aqui, deixa para mim aquela curtida para o algoritmo entender que tem muita informação valiosa e importante nesse vídeo, entregar para mais pessoas. Não esquece de se inscrever, ativar o lembrete, o sininho, para poder receber todos os próximos vídeos que a gente está gravando, está produzindo. Tem muita coisa boa vindo aí, então ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa a sua curtida. Se você quiser conhecer o protocolo antitrombose, que é um método, um passo a passo para poder blindar a sua circulação contra a trombose, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É só clicar aí nos comentários se você quiser deixar a sua pergunta, o que você está achando aí do outro lado sobre o nosso trabalho, vídeos que você quer ver, pode deixar também nos comentários. Te espero no próximo vídeo.